Boa noite. Na semana em que se ficou a saber que o déficit público de 2017 é de 3% do PIB, com o INE a incluir nas contas a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos, foram também anunciados os resultados do novo banco. Os prejuízos recorde do sucessor do BES ditaram uma nova necessidade de aumento de capital no valor de quase 800 milhões de euros. Ora, este valor vai ser injetado pelo Fundo de Resolução, que é gerido pelo Estado, e o custo da venda do novo banco para os contribuintes pode não ficar por aqui. O mecanismo de capitalização contingente fica a contar mais necessidades, como o avanço imparável dos ponteiros de um relógio. Por estes dias ficámos também a saber que uma empresa que teve 1.500 milhões de euros de lucros em 2017 vai pagar apenas cerca de 18 milhões de euros em IRC. E afinal, o que se passa com a célebre Cimeira da Eletricidade, que deveria reunir França, Espanha e Portugal para acabar com as barreiras à importação e exportação de energia? A Cimeira parece não ter data marcada e não é difícil perceber quem é que poderá não querer que ela aconteça. Por último, a gasolina e o gás óleo não param de subir nas bombas, apesar de o barril de Brent ainda se manter relativamente baixo e o euro ter valorizado muito em relação ao dólar. O que se passa com o preço dos combustíveis, o que se passa também com o aumento dos selos dos Correios, que sobem 4,5%, muito acima da inflação, numa empresa que não para de distribuir dividendos, são temas como a economia extratora, a economia de rendas e de rendeiros, que farão este debate, com convidados Luís Mira Amaral, gestor, ex-ministro da Indústria, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, Henrique Neto, conhecido empresário e investidor, foi também dirigente e deputado do Partido Socialista. Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista, advogado de negócios nacionais e internacionais. E também Clemente Pedro Nunes, engenheiro, professor universitário e especialista de assuntos da área da energia. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Eu vou apresentar primeiro uma reportagem sobre o novo banco, que teve perdas históricas de 1.400 milhões de euros no ano passado. O presidente do banco justifica este resultado com as previsões que foi obrigado a fazer mais de 2.000 milhões de euros. E é por causa da dimensão deste buraco que o Estado, como dissemos, vai ter de voltar a injetar dinheiro no novo banco. É o pior resultado da história curta de 4 anos do banco que nasceu depois da derrocada do Grupo Espírito Santo. 1.400 milhões de euros de prejuízos. E isto acontece, sobretudo, porque o novo banco continua a ter de fazer um trabalho de limpeza dos ativos tóxicos. Ou seja, continua a ter de reconhecer perdas gigantes com créditos concedidos e investimentos realizados. As imparidades foram reforçadas em cerca de 2,57 mil milhões de euros. E esta é uma das razões específicas pelas quais o banco tem um resultado excepcional este ano. Acontece que o banco sabia que, ao fazer esta limpeza, estaria protegido pelo Estado. É que, quando foi vendida aos americanos do Lone Star, ficou acordado que, caso houvesse reconhecimento de novas perdas, seria o Fundo de Resolução, que detém 25% do novo banco, a entrar com mais dinheiro. A ativação do mecanismo de capital contingente a cargo do acionista Fundo de Resolução representa um valor de 791,7 milhões de euros. Ou seja, o Fundo de Resolução terá de entrar com quase 800 milhões de euros para ajudar a repor a solidez financeira do novo banco. O problema é que o fundo não tem esse valor todo e, neste caso, vai ter de pedir ao Estado, aos contribuintes, para dar uma mão. Este novo empréstimo não é uma surpresa para o Governo, que já tinha deixado de lado 850 milhões de euros no orçamento do Estado para fazer face a eventuais novas necessidades que agora se confirmam. E nada garante que no próximo ano o cenário não volte a repetir-se. Mas, para António Ramalho, são apenas as regras do jogo. Vamos ser claros, são 2 acionistas, sendo que os 2 acionistas estarão seguramente interessados em valorizar as suas participações financeiras. E é isso que, no fundo, daqui a alguns anos iremos todos avaliar, que essas entradas e o valor dos 25% se compensam ou não compensam. Por outro lado, a reestruturação do novo banco continua em marcha, o que significa que vem aí mais um plano de rescisões para 440 trabalhadores e mais fecho de balcões. Mas quantos, o Presidente não revelou. Engenheiro Mira Amaral, foi feita uma resolução que foi mal feita e o resultado é isto que estamos a ver, ou, mais do que isso, o BES tinha problemas muito mais graves e profundos que estavam escondidos e agora, com o passar do tempo, vão sendo revelados? Ou é as duas coisas ao mesmo tempo? Bom,
Tenho dificuldade em dizer que é só uma, porque é capaz de ser várias coisas. Mas aí chama a atenção que a resolução, nós fomos inovadores na Europa, e o que é irónico no meio disto é que este esquema europeu de resolução é destinado a poupar o contribuinte e punha os bancos do sistema a salvarem um concorrente. O que, em termos de mecanismo de concorrência, é um bocado esquisito. O que é que acontece é que constitui-se um fundo de resolução dotado com dinheiro dos bancos concorrentes para salvar o banco em causa, só que esse fundo não tinha dinheiro suficiente. E então o que é que estamos a ver? É o Estado, somos nós como contribuintes, a correrem, a injetarem o dinheiro no novo banco. O que me surpreende no meio disto é que eu julgaria, mas não estou a acompanhar todos os dias o novo banco, é que as tais imparidades já estariam terminadas esse processo. E, portanto, a partir de agora é o exercício corrente, sem que não seria carregado com imparidades de anos passados. Eu reconheço que, quando foi feito o novo banco, e o BES ficou o banco mau, o novo banco também tinha lá dentro uma parte de banco mau. E essa parte de banco mau continua, infelizmente, ativa e a gerar estas imparidades que vemos agora. E, portanto, como eu lhe disse, um pouco caricato é que, no fundo, o contribuinte, não sei se pode não ser diretamente a dizer que paga, mas está a emprestar ao Fundo de Resolução, porque o Fundo de Resolução não estava provisionado. E o que me parece também na linha do que disse é que, de facto, os problemas, imparidades do antigo BES deviam ser enormes para nós todos os anos termos estas péssimas surpresas. E os valores que já estão, creio que já andarão por volta de 7 mil milhões de euros, aquilo que eu lembro do Dr. Vítor Bento disse outro dia, que se calhar as questões do novo banco vai levar uma fatura de 10 mil milhões de euros. Será até mais, se somarmos tudo, serão já 12. Não estaremos muito longe disso. E, portanto, eu acho que tudo aquilo que você disse, há um pouco de verdade em tudo aquilo que você disse. A própria resolução não detectou tudo e antes os problemas eram muito maiores do que aquilo que se supunha. E não foi só o impacto da crise económica e financeira, foi também muita má gestão e muito crédito atribuído claro a amigos e investimentos mal feitos. Mas chame-lhe a atenção. É fácil, eu não vou criticar ninguém, porque é fácil se está no autobola à segunda-feira. Mas agora, visto a posteriori, se tivesse havido uma intervenção atempada no BES, com aqueles mecanismos de capital contingente chamados cocôs, mas atempadamente... Mas aí isso foi o banqueiro que não os quis. Não queria lá o Estado para não ver o que ele lá tinha. Pois, mas se o Estado e o Banco de Portugal tivessem feito essa intervenção atempada, substituindo a gestão e os acionistas, talvez a gente não tivesse uma coisa desta dimensão. Mas isto, devo dizer com toda a seriedade, é acertar no totobola à segunda-feira. E é uma discussão que também já fizemos aqui, se deveria ter saído mais cedo. Já não é possível voltar atrás. Claro, Henrique Neto, as mesmas questões. Isto é uma resolução mal feita, era um problema muito maior ou um conjunto de problemas muito maiores do que alguma pessoa poderia supor. É um conjunto das duas, é o quê? Que é mal feito, é. Mas aquilo que me faz maior confusão, por um lado, ouvir o Presidente do Conselho de Administração quase dizer que é um sucesso perder 1,4 mil milhões de euros. Podia ser pior, é a mensagem dele. Quer dizer, podia ser pior. Bom, e o cidadão normal, nomeadamente o empresário português, que vai ao banco para investir, para as suas atividades, e que conta pagar. E que se perguntará, como eu me pergunto, bom, há imparidades. De onde é que elas vêm? Porque se há imparidades num banco, há alguém que não pagou. E se não pagou, porquê é que não pagou? E se foi dado crédito a cada uma daquelas entidades, porquê é que foi dado esse crédito? Porque há regras, pelo menos como empresário, sempre me pediram todo tipo de garantias e mais alguma. E todos nós sabemos, quer no Novo Banco, quer na Caixa Geral de Depósitos, quer nos outros todos, que foram feitos empréstimos vultuosos a pessoas que algumas delas tinham empresas praticamente de vão de escada, como a Ongoing, e outras. Empréstimos de 500 milhões, 600 milhões, a Ongoing faliu com mais de 1.000 milhões passivo, incobrável. Bom, e não foi caso único, todos sabemos que há muitos casos desses.
E, portanto, o cidadão normal, sério, o empresário que paga as suas contas, terá que se interrogar que gente é esta que se tem estado a dirigir o sistema ao longo destes últimos 15, 20 anos e conduziu o sistema para isto. E depois interrogar-se-á. A culpa não é só dos que estiveram a conduzir anteriormente. Então, e as comissões de inquérito que agora no Parlamento foram constituídas e o Banco de Portugal, para analisar os créditos da Caixa e que, entretanto, os deputados dissolveram antes de haver resposta do próprio Tribunal da Relação, que queria obrigar o Banco de Portugal e a administração da Caixa a pôr lá os elementos sobre esses créditos. E se ao menos, se houvesse uma lista dessas imparidades, mas todos sabemos que se guarda segredo. É o Governo que guarda segredo, é uma parte, pelo menos, da Assembleia da República que guarda segredo. Sabemos, no caso da Caixa Geral de Depósitos, apesar de haver uma decisão do Tribunal da Relação, não foi dada essa informação. E neste caso do novo banco, devíamos, nós portugueses, saber um a um os créditos que estão a gerar imparidades. É evidente. É evidente porque, por exemplo, estabelecendo um critério de mais de 5 milhões ou mais de 10 milhões. Com certeza. Se calhar até por uma razão muito simples. São poucos empresários com muito dinheiro. Até por uma razão muito simples, que o Mira Amaral já disse. Dividiu-se o banco em mau banco e novo, e o banco bom e o banco mau. Esperar-se-ia que as pessoas que fizeram essa divisão fossem competentes o suficiente para verificar os créditos que tinham e que passavam para o novo banco. É evidente, isto é um pequeno país. Qualquer pessoa com experiência empresarial e mais razão de experiência do banco, olhar umas centenas, porque não estamos a falar das pessoas que não pagam 10 mil euros ou 20 ou 50 mil euros, estamos a falar das pessoas que não pagam milhões de euros. E, portanto, a lista não é tão longa assim, não pode ser tão longa assim, e qualquer pessoa que fosse... São os 50 grandes devedores, era isso que era apontado. Portanto, a olhar para esses 50, sejam 100, sejam 200, não levam uma semana a verificar o nome de cada um deles. E, conhecendo nós, que é um país pequeno, e conhecendo nós, qualquer pessoa que conhece cada um desses empresários, dessas empresas, era facílimo julgar qual era o grau de confiança que cada um daqueles créditos mereceria. E se não merecia confiança, passava para o banco mau. E o cidadão perguntar-se-á qual é a competência das pessoas que fizeram esse trabalho. Portanto, não é um problema de um banco... E mais, repare, ouvimos aqui o atual presidente do novo banco. E eu pergunto, bom, se todos os anos um presidente do Conselho de Administração de um banco pode chegar à reunião com os acionistas ou fazer uma conferência pública como esta, dizendo, bom, tivemos mais empréstimos que não foram pagos. Bom, quer dizer, qual é o sentido da responsabilidade desse Conselho de Administração? Mas isso está previsto. O mecanismo de capital contingente vai continuar a gerar necessidades de capital até um montante total de 3.890 milhões de euros. Como é que se julga nestas condições a qualidade da administração e a qualidade da gestão que vai ser feita do banco? Como é que se julga? Não sei. Se todos os anos um dirigente de uma empresa ou um dirigente de um banco pode dizer, bom, perdemos dinheiro, mas eram as imparidades que vieram do outro lado. Quais são as imparidades? Isso a gente não diz. Quer dizer, isto é ótimo, eu gostava de ter um emprego deste. Deixou-me sem palavras. É caso para perguntar ao Presidente do novo banco, que esperamos ter em breve neste estúdio, o António Ramalho, está convidado e em breve devemos tê-lo aqui para fazer essa e outras perguntas. Tiago Caiado Guerreiro, que comentários a esta situação? O comentário primeiro que eu tenho mais chocante é que acabámos todos de ficar sem a carteira hoje, não é? Já desapareceu. A carteira já não tem nada dentro. O que lá está dentro é que desapareceu. Já desapareceu tudo para pagar estas imparidades, não é? E isso é que é chocante, é que nós, claro que o mecanismo de capitalização, o mecanismo que é utilizado prevê que sejam os bancos a financiar. A questão é até que ponto é que os bancos têm capacidade para financiar isto, ou se o Estado não vai ter para não pôr o sistema em causa, que injetar o dinheiro dos contribuintes, que é o que eu acho que vai acontecer. Não, mas isso é assumido esta noite mesmo, desta quarta-feira, há 2 comunicados emitidos a partir do Banco de Portugal pelo Fundo de Resolução, cujo gestor é o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças, é o Estado, onde diz, por um lado,
que tem uma parte do dinheiro para injetar já, dos tais 800 milhões que faltam, mas que precisa de mais 430 ou 450 milhões, que tem que ser o Estado a emprestar-lhe, e depois o segundo comunicado estabelece as condições de pagamento por 40 anos, em condições que sabemos de juros favoráveis, e períodos de carência por aí fora, e portanto... Somos nós que vamos pagar. Somos nós que vamos pagar. Agora, o que me choca no meio disto tudo é exatamente aquilo que foi dito anteriormente, que é, nós temos um sistema bancário que passou por extremas dificuldades, mas que tem tido injeções sucessivas de capital, injeções que eu já não sei em quantos milhares de milhões de euros é que vão. A última contagem é cerca de 18 mil milhões de euros. 18 mil milhões de euros? 17 e tal, quase 18 mil milhões de euros Sim. são 13 ou 14% do PIB português. Sim, por isso sim, isso acresce à dívida pública portuguesa impressionantemente. E nós vimos que, e o que me choca mais é que, mesmo como cidadãos, podia acontecer uma necessidade de o sistema financeiro estar a dissolver-se, de ser perfeitamente necessário intervir, mas nós, pelo menos, teríamos o direito de perceber o que é que se passou nesses bancos, o que é que se passou no novo banco, o que é que se passou na Caixa Geral de Depósitos, o que é que se passou em todas as entidades financeiras que tiveram injeção de capital. 10 anos depois, nem no BPN, em 2007, 2008, sabemos o que se passou. Pois, o que é que acontece é que, provavelmente, grande parte destas perdas são perdas relacionadas com empresas ligadas ao poder, com entidades ligadas ao poder, com partidos políticos, e ninguém quer esclarecer essas questões. Porque estão milhares de milhões de euros em causa. Milhares de milhões de euros que beneficiaram outras pessoas. Porque se estas entidades as perderam, houve alguém que beneficiou com essas perdas, não é? Que ficou com o dinheiro. Alguém que tem que beneficiar desse mesmo dinheiro, não é? Quando existem imparidades, e muitas dessas imparidades são construídas, não é? Quando foi emprestado o dinheiro, provavelmente sabiam que grande parte dele já não iria ser pago. Agora, ao mesmo tempo, põe-se uma questão curiosa, que é, fala-se permanentemente em Portugal de transparência, criaram normas de branqueamento extraordinariamente duras e extraordinariamente complexas de cumprir, mas depois o próprio Estado viola todas as normas relativamente ao branqueamento de capitais e viola decisões judiciais ao não esclarecer as pessoas sobre estas matérias. Mas o que é pior disto tudo é que a maior parte dos partidos políticos não tem qualquer interesse. E partidos políticos que falam, por exemplo, da necessidade de transparência, não a praticam. Olhamos para o Bloco de Esquerda e para o Partido Comunista, que é dos que me espanta mais, que é mais institucional, de terem votado contra o esclarecimento e desta informação relativamente, por exemplo, à Caixa Geral de Depósitos. Como é que nós somos obrigados, como cidadãos, a pagarmos para uma coisa que não sabemos sequer o que é? Quem é que beneficiou disto? É o mesmo que nós estarmos a atirar dinheiro para uma fogueira ou para um poço sem fundo. Por exemplo, houve estas imparidades este ano. Então, para o próximo há outra vez imparidades e nós não sabemos sequer o que é que estes 1.400 milhões ou 2.000 milhões de euros se referem, mas afinal, a quem é que foi entregue este dinheiro, que empresas é que beneficiaram disto, que não pagaram? E essas pessoas dessas empresas estão em situação económica difícil ou continuam a ter empresas extraordinariamente ricas e a distribuírem dividendos? É que o que é chocante é que provavelmente continuam a ter empresas ricas e continuam a receber dividendos. Como diz e um amigo enriqueceram. meu, passeiam-se na Baixa de Lisboa e vão às compras nas lojas caras como os outros empresários de sucesso e estão ao lado a fazer gastos. E isto é daquelas coisas que depois é terrível. Não admira que as pessoas e as pequenas empresas se sintam totalmente desestimuladas e as pessoas reajam ao pagamento de impostos. Os pagamentos de impostos, grande parte deles, não são para fins sociais nem fins públicos. É para tapar este tipo de situações, para financiar renda. Ainda por cima, o que é curioso é que muito deste dinheiro é emprestado a empresas de regime que depois funcionam com rendas e ainda recebem mais. Já lá vamos a essa segunda parte da fascinante. conversa. Clemente, Pedro Nunes, se quiserem ainda pronunciar-se sobre esta situação do novo banco e da Caixa e dos bancos que tivemos que ajudar. Muito boa noite. Eu julgo que os meus ilustres colegas de painel já falaram bastante sobre isso. Questões de banco eu não iria entrar muito por essas questões. Mas é um contribuinte pagante. Sou um contribuinte e sobre as questões das empresas havia aqui alguns comentários que eu gostaria de fazer. Para o futuro, sobretudo. Eu acho que aquilo que está em causa, sobretudo, a banca empresta bem sem emprestar a empresas que têm capitais próprios adequados. O problema do país é que nos últimos anos uma grande parte das empresas têm capitais próprios insuficientes
E o mais extraordinário é que a banca parece ter preferido emprestar às empresas que praticamente não tinham capital. Aliás, aquele conceito Project Finance também ia um bocadinho nesse sentido, que é aquele que eu chamei uma vez já há 14 anos o capitalismo de cretino, onde estão questões ligadas à energia e outras. Eu acho que aqui, começar pelas PMEs, mas também nas PMEs e as médias empresas portuguesas são grandes. As médias empresas a nível europeu, porque é a classificação que hoje seguimos, são empresas de dimensão significativa, têm que ser estimuladas a ter capitais próprios e a ficar lá o capital. E as leis portuguesas não estimulam isso. As leis fiscais não estimulam isso. A questão da descida do IRC, que é uma questão emblemática, foi travada por este governo depois de ter sido aceito pelo Partido Socialista quando estava na oposição. E isto é gravíssimo, porque a primeira defesa que um banco tem ao emprestar dinheiro a uma empresa é os capitais próprios que lá tem. Assim como a primeira defesa que um banco tem quando empresta a alguém para comprar casa é o capital próprio que a pessoa lá põe para comprar a casa. Eu vi no outro dia um artigo feito, salvo erro, pelo Observador, passa a publicidade, em que se dizia que alguns bancos estavam a cair naqueles excessos e naquelas aldrabices feitas antes da crise, que era emprestar dinheiro a título de consumo para o aforrador ou para a pessoa que vai buscar o crédito, ter o mínimo de capital para depois poder ir buscar o resto para comprar a casa. Isto é inconcebível. É evidente que isto, como aliás também não podemos ser ingênuos, a capitalização da banca desta forma, e como aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos e agora com o novo banco, o Governo também não estava interessado em espremer muito o limão, porque senão depois lá caía a atividade económica e lá caíam as receitas, que ele precisa para equilibrar o déficit. E, portanto, eu percebo que a Comissão Europeia também tenha dito que a questão da Caixa, o dinheiro que lá pôs, foi dinheiro que foi posto na economia porque não houve a coragem de ir buscá-los onde eventualmente se podia ir buscar, como disse o Dr. Caiado Regueiro. Portanto, nós temos aqui um problema real de ser necessário capitalizar as empresas de uma forma saudável, indo ao mercado, concorrendo, esforçando-se, que é esse o princípio da economia social de mercado. É pelo esforço e pela competência os melhores servirem a comunidade toda, indo ao velho princípio da mão invisível. E é isso que se tem que praticar. O resto é um capitalismo escandaloso, mas como já disseram os meus colegas de painel, de facto, houve aqui alguma surpresa ou semi-surpresa por aqueles que eram os partidos do antissistema, quando chegou à altura do momento da verdade e puderam revelar o pior do capitalismo de cretino ou do capitalismo de compadrio, o que lhes fizeram se é o termo dos manuais, é capitalismo de compadrio. O termo mais bonito, mais anglo-saxónico, o crónico capitalismo, the people in charge. O que é certo é que eles bloquearam, depois, como foi dito muito bem, da relação, o Tribunal da Relação ter dito que podiam revelar. Isto, de facto, foi extraordinário. Isto, para mim, é um terremoto psicológico completo. Confesso que fiquei surpreendido por a minha classe, a classe dos jornalistas, ter falado muito pouco disso. Fiquei surpreendido. Eu não costumo ser tão cáustico em relação a certas atitudes da minha classe, mas desta vez tenho que ser. Nunca me calei até hoje com isso e acho que devemos continuar a perguntar para onde foi este dinheiro e para quem é que o recebeu. Muito concretamente em relação a esta situação em que ainda pode haver mais necessidade de capital para o novo banco, o seu comentário é: ainda está disposto a pagar mais? A pergunta é retórica ou académica, porque o Tiago já tem só a carteira, já não tem lá nada. Eu o que diria de alguns casos que tenho sabido de formas diretas e indiretas é que é de facto espantoso como foi emprestado dinheiro, concretamente no banco que precedeu o novo banco, e considero isso uma tragédia nacional, porque era uma família com prestígio e um banco com prestígio. Como é que se fizeram coisas dessas? E isso prejudicou imenso o país, e prejudica o país, porque é evidente que são situações que, em termos internacionais, em termos da dinâmica e em termos do músculo próprio, enfraqueceu. E, portanto, a lição para o futuro é que estas questões não se deveriam poder repetir. Infelizmente, eu não sou tão otimista como isso. Não só a questão de saber quem recebeu o dinheiro e não pagou, há uma outra questão que tem a ver com uma discussão política sobre a contabilização do déficit, e vamos a termos concretos, a factos. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulgou as contas do Estado que fixam o déficit de 2017. Agora já é possível ter um quadro claro de como evoluiu o saldo das contas públicas desde o início da década. O primeiro gráfico de barras mostra-nos que oficialmente o déficit no ano de 2009 foi de 9,8% do PIB, tendo evoluído para um máximo de 11,2% em 2010. A partir daí baixou para 7,4% em 2011, 5,7% em 2012, 4,8% em 2013,
Mas depois voltou a recuar para os 7,2% em 2014 por causa do primeiro empréstimo ao Fundo de Resolução para injetar no novo banco. Novamente em 2015 ficou acima do previsto, neste caso nos 4,4%, por causa da injeção de capital no Banif. Já em 2016 caiu para os 2% do PIB, graças, diga-se com justiça, a este governo, e finalmente em 2017 recuou novamente para os 3% do PIB, agora por causa da injeção de quase 4 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Ora, o Ministério das Finanças reclamou esta semana que o déficit de 3% fixado pelo INE e pelo Eurostat para 2017 está errado, foi a palavra que utilizou. Não devia ter sido contabilizada, na concepção de Mário Centeno, a injeção de dinheiro no banco público e assim o verdadeiro déficit seria de 0,9% e não de 3% do PIB. E eu volto a pedir para se mostrar o gráfico, o segundo gráfico de barras, mas neste caso, assim, se é assim, também não deviam ser contabilizadas as ajudas do Estado ao novo banco em 2014, o que levaria a considerar-se um déficit para efeitos de correção dos desequilíbrios financeiros do Estado de apenas 4,5% naquele ano. E pelo mesmo critério, o déficit de 2015 ficou próximo dos 3%. Acontece que os atuais partidos, da atual maioria, sempre apontaram ao governo anterior os déficits mais altos, com as ajudas dos bancos incluídas. E, portanto, agora Mário Centeno reclama o critério da não contagem da ajuda à Caixa e é caso para perguntar em que ficamos. Agora que São Governo tem dois critérios, Henrique Neto. Pois, repare, no fundo estamos a falar do mesmo que falámos antes. Neste caso agora sobre este indicador. Agora sobre isto, mas o problema é o mesmo, é a falta de seriedade intelectual. É a falta de transparência, que se fala tanto, como foi dito há pouco. Em vez de o Estado e os diferentes governos, mas também este agora, terem a seriedade intelectual e de compreenderem que não é possível continuar, ano após ano, a enganar os portugueses. Porque isto, no fundo, é um engano. Sabendo-se, como demonstrou ali nos gráficos que foi feito, que houve um precedente com o governo anterior e que foi seguido uma determinada política, por carga d'água agora se tem que seguir outra. Se é uma cópia uma da outra. O governo atual, e Mário Centeno, diz que neste caso não se pode comparar porque o dinheiro que vai para a Caixa Geral de Depósitos, os tais 3 mil, quase 4 mil milhões de euros, são para injetar na economia, para a Caixa ter músculo para injetar na economia. Mas nós sabemos que foi para tapar o buraco que lá estava, claro, tal como os outros bancos. Claro, como sabemos que a fantasia dos 800 milhões do Montepio ou coisas desse género, não é? Ou seja, criamos um mundo de fantasia e isto, a meu ver, tem um efeito antipedagógico enorme sobre os agentes económicos na sua totalidade. Porque, quer dizer, se as empresas, qualquer empresa em Portugal, tem que pagar os seus impostos de acordo com os resultados, com passivos e ativos apurados numa contabilidade que tem que ser séria e que é fiscalizada de uma maneira de uma maneira sistemática e se houver um erro. Quer dizer, e esse empresário vê que o Estado fantasia... Tem dois pesos e duas medidas. Tem dois pesos e duas medidas, mas mais, faz isso com muito pouca seriedade. O que interessa é convencer os portugueses que os governos, neste caso o atual, está a fazer um trabalho excepcional. Que se a economia cresce, não são os empresários, não são os exportadores, nem sequer são os trabalhadores. É o Governo, é o Ministro das Finanças que está a fazer um trabalho excelente. Se o desemprego desce, é o Governo, não são as empresas que estão a criar emprego. Ou seja, no fundo, temos um país em que o objetivo central é os governos a terem acesso ao poder. E para isso se enganam os portugueses para que votem no partido que está num determinado momento no poder e que gere a informação. Quer dizer, isto não há nenhum país que resista muitos anos a este tipo de gestão, a este tipo, digamos, de fantasia em que nós estamos a viver. Vivemos num mundo de perfeita fantasia. José Mira Amaral, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, a criticar o Eurostat.
eu acho que ele devia ter mandado o Estado de Estado fazer isso e ele ficava como presidente do Eurogrupo. E o Estado de Estado apresentava as finanças portuguesas a fazer esse trabalho, que eu acho legítimo fazê-lo. Agora, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Vou tentar explicar um assunto técnico o mais simples possível, que há uma grande confusão. Eu já ouvi da parte do Governo dizer, como isto não é ajuda de Estado, não entra para o déficit. Acho isto um erro, porque é despesa. Logo, se é despesa, tem que entrar no déficit. Tem que pagar. É a despesa que nós pagamos. E então, o que é que o Governo conseguiu com algum mérito em Bruxelas? Era convencer que isto não é uma ajuda de Estado, mas é uma despesa que o Estado faz a capitalizar a Caixa. Portanto, é despesa, entra para o déficit. E agora, para os nossos telespectadores, que é uma ajuda de Estado. É, no fundo, quando um Estado só apoia uma empresa que está em concorrência com as outras, e as outras empresas não têm ajuda de Estado, não têm a mão visível do Estado a meter lá dinheiro, portanto, há disfunção de concorrência. Portanto, isto, obviamente, em termos de economia de mercado, não é aceitável. Logo, há um código muito estrito contra as ajudas de Estado. O que é que o Governo conseguiu convencer Bruxelas, com algum mérito, graças ao Dr. António Domingos, que montou este esquema? É dizer que o Estado, neste caso, tem um banco, é o acionista de um banco e vai se comportar como acionista privado. E, portanto, vai injetar dinheiro como acionista privado injetava no banco privado. E daí, o que é que a Comissão Europeia disse? Se é assim, então, para fazer um teste de mercado, vocês vão buscar ao mercado 1.000 milhões de euros em obrigações, com uma taxa de juros, como sabe, enorme. Que andou pelos 11%, 12%. É uma taxa de juros muito grande. Mas isto foi a maneira da Comissão Europeia dizer ao Governo, não é tudo dinheiro de Estado, há aqui uma parte que é como se fosse um mecanismo de mercado, portanto foi a maneira de vender o produto como não sendo ajuda de Estado, sendo o Estado a comportar-se como um acionista privado. E, portanto, o Estado português comportou-se como um acionista privado para recapitalizar o seu banco. Mas isto, o Estado português fez uma despesa, logo a meu ver tem que ir ao déficit. Agora, outra questão técnica que gostaria aqui de explicar é, podiam ir para o outro lado. Quer dizer, não, mas isto, vamos então calcular o déficit estrutural, porque o déficit estrutural está expurgado de uma despesa extraordinária. Isto é uma despesa extraordinária do ano em causa, é aquilo que nós chamamos na gíria uma despesa one shot, é um tiro só num ano. Portanto, isto em termos de déficit estrutural não deve contar para o déficit estrutural. O problema, sabe qual é? É que o governo português nunca gostou que a Comissão Europeia calculasse o déficit estrutural, porque no déficit estrutural fica pior no filme do que com o déficit nominal. Sabe porquê? Porque, de acordo com as teses que alguns subscrevem, eu também, como a economia está na fase alta do ciclo, a gente não devia estar em déficit, já devia estar em superávit. E, portanto, o governo isso ficava visível nas contas. O governo português nunca gostou desta ideia do déficit estrutural, porque isso mostrava que, afinal, esta questão do déficit tem muito da conjuntura fabulosa que temos. Mas, tecnicamente, a meu ver, se querem expurgar o efeito de capitalização da Caixa do déficit, então tem aqui para a figura o déficit estrutural. Portanto, em suma, penso que tentei explicar o seguinte, é que o facto de não ser ajuda de Estado foi uma manobra bem feita pelo Dr. Domingos em Bruxelas, como Ministro das Finanças, não discuto, só que é uma despesa do Estado. Mas, como é uma despesa extraordinária, não se repete todos os anos, então íamos discutir era o déficit estrutural, que expurga as despesas extraordinárias como as receitas extraordinárias. Só que esse déficit estrutural, pela sua lógica e concepção, também tem que ser ajustado ao ciclo económico. Porquê? Toda a gente percebe, não é preciso ter grande formação económica ou financeira para perceber isto. Numa época de vacas gordas, obviamente que a receita entra e a despesa social é menor. Portanto, um déficit, um saldo orçamental é sempre melhor numa época das vacas gordas que na época das vacas magras. Aí a receita baixa, a despesa social aumenta. Portanto, o déficit estrutural expurga as receitas e as despesas extraordinárias, como este caso. Tem que ser breve, que estamos com o tempo a voar. Mas também ajusta o déficit nominal ao ciclo económico. E o Governo não gosta desse ajuste do déficit nominal ao ciclo económico, porque esse déficit ajustado ao ciclo económico já devia dar um saldo. Foi bem claro. Okay? Claro. Tiago Caiado Guerreiro, em relação a estes dois critérios, e depois para passarmos ao outro tema que diz respeito às rendas e aos rendeiros. Em relação a estes dois critérios, eu sou uma pessoa extremamente objetiva, não é? Ora, se nós gastarmos o dinheiro com qualquer forma de despesa, ele não está cá. É tão simples como isto, não transformemos isto numa coisa científica. Toda a terminologia que é utilizada, mecanismos de capitalização, fundo de resolução, etc., todas essas coisas são uma manta para nós não percebermos que estão a gastar o dinheiro, não é? Porque nós vamos ter que o pagar. E uma coisa que é preciso ter noção é que os nossos credores, mesmo que estejamos de joelhos
e que estejamos com a roupa toda esfarrapada, vão-nos pedir o dinheiro. Porque são grandes entidades internacionais, fundos de pensões, etc., que investem. E esses querem o dinheiro de volta. E obtêm-no, mesmo que nos tenham que tirar tudo. Por isso, quando o dinheiro é entregue para estas entidades, nós vamos pagar isso de volta. E nós somos nós as pessoas. Porque não são estas grandes entidades que vão ter algum problema. Porque isto cai sempre nos contribuintes. E é por isso que nós temos uma taxa de impostos em que cada pessoa, se pensar um bocadinho, mais de 50% do que ganha do seu salário vai para o Estado em impostos. Entre impostos diretos e indiretos, nas empresas nós temos uma 50%. taxa de IRC real para aí de 40% ou 40 e tal por cento, por causa da tributação da despesa. E depois não temos competitividade porque não conseguimos reter as pessoas aqui, porque mais que as empresas tentem pagar, vai tudo para o Estado através de impostos. Nas empresas não se conseguem capitalizar, porque vai tudo para o Estado através de impostos, e nós mantemos-nos como um país pobre permanentemente. Aliás, ainda esta semana foi conhecida a estatística sobre as contas, de facto, da movimentação de dinheiro do Estado via impostos, diretos e indiretos, e que ultrapassaram em recorde, em valor absoluto, foi um novo recorde. E temos uma coisa terrível a acontecer. Eu tive, por exemplo, a semana passada, numa discussão, numa reunião em Genebra, em que falava da reforma fiscal americana e o impacto que isso vai ter, que eles desceram o IRC, o Imposto sobre as Empresas. Digamos que eles também estão a exagerar um bocadinho em relação ao que fazem, porque aquilo vai ter um efeito em orçamento e em déficit que vai ser complicado para eles. Sim. Mas estão num patamar muito mais baixo. Eles o que fizeram foi basicamente sujeitar a impostos as empresas americanas, as operações que têm no exterior, para compensarem a descida do imposto interno. E por isso aquilo fica mais ou menos a zeros. Não vai ter muito impacto fiscal porque eles tributam o que está cá fora através de um sistema especial que eles criaram. Mas o que me choca é, eles estão a atrair já muito investimento para os Estados Unidos, a França está a descer o IRC também, a Alemanha já declarou através da Angela Merkel que vai descer o IRC, e nós aqui em Portugal o que é que fizemos? Rasgámos um acordo para descer o IRC. E nós precisamos de emprego com qualidade para as pessoas terem oportunidades no futuro. Já agora, mas apesar do IRC ainda estar acima daquilo que os empresários reclamam, e uma empresa que tem 1.500 milhões de euros de lucro e depois aparece a pagar 18 milhões. Pagou então, 118 milhões até agora por conta de 2017, mas vai reaver 100 milhões. Pronto, o que eu posso dizer acerca disso é que é chocante. Ainda por cima, são empresas que vivem de rendas, por isso, por exemplo, quando nós pagamos aquilo que eles nos servem a nós, metade do valor são rendas, não são valores de mercado. Tiveram empréstimos especiais, muitas vezes através de bancos, que dão muitas vezes situações que eu nem quero falar disso. E depois, é melhor a seguir, falar de tudo. Não... Pois, é que estas empresas todas são aquelas não haver que por vezes não têm vantagens. Por exemplo, fazem rollovers da dívida, não pagam juros, fazem uma data de coisas, são as tais empresas de regime, e a seguir têm uma lei especial para eles, para não pagarem imposto. Por isso, ganham triplamente. E depois dizem às pessoas e às empresas honestas, em vez de trabalhar 12 horas por dia, trabalha 18. Isto é chocante. E às pessoas que trabalham e se levantam de manhã e ganham 1.000 e tal euros por mês, pagam, por exemplo, pagam mais IVA nas refeições, pagam transportes caros, pagam o gasóleo e estas coisas todas a um valor absurdo. Então, 70 e tal % do valor da gasolina e do gasóleo é imposto, depois de 50% já ter-se retirado nos salários, ou mais de 50%. Mas vai haver agora uma comissão para aumentar esses impostos. Pronto, isto é chocante. O ministro Cisa Vieira, coordenado, ouvia nos jornais. Mas atenção, que isto significa que uma pessoa, quando vai de carro, não vai meter gasolina nem gasóleo, vai meter imposto e mete um bocadinho de gasolina ao gasóleo também. Atenção, é que isto é a realidade. E o que é chocante é como é que uma pessoa, ou uma empresa, pode não pagar IRC sendo altamente lucrativa e já beneficiando de todas as rendas e mais algumas. Momento, Pedro Nunes, duas questões. Uma empresa tão grande com tantos lucros não paga IRC, embora tenha que se dizer, em bom da verdade, que os 1.500 milhões de euros de lucros da EDP não foram gerados em grande parte cá, e até há uma empresa que é oficialmente deficitária, que é a EDP Distribuição, por isso é que também não terá que pagar IRC. Mas caramba, 1.500 milhões é um número redondo, 18 milhões para 1.500 milhões é cerca de 1,2% pelas minhas contas. Pois é um valor, mas como já foi dito, pronto, quer dizer, as regras têm que ser simples e o IRC é simples e essas loopholes, como dizem os americanos, é o terreno fértil dos lobistas.
porque isso depois só os grandes escritórios de advogados é que podem ir. A taxa de IRC é isso, e nomeadamente para as pequenas e médias e para as microempresas, e por exemplo o caso das empresas do interior e da zona do interior atingidas pelos incêndios, que aliás há um movimento Portugal Interior nesse sentido que é muito relevante. Agora, se me permite, há aqui uma coisa que é de referir, e falou-se aqui muito da questão europeia. Nós temos que agradecer à Europa aquilo que a Europa faz de bem, e foi dito por si há bocadinho, que nós temos uma cimeira prevista, marcada, que foi, segundo informações que tenho, promovida pelo Presidente Macron, que visa fazer a interligação elétrica entre a Península Ibérica e França, que é a maior ajuda dos últimos 20 anos a racionalizar uma política energética desastrosa, extraordinariamente, que veio referida no Expresso, ainda no dia 10 de fevereiro, embora numa 16ª página um canto, mas estava lá, que estava prevista, segundo me foi dito em Paris, que foi prevista em setembro para ser em finais de fevereiro. Vamos em inícios de abril, praticamente, agora com a Páscoa, e ainda não está marcada. É evidente que esta cimeira, vindo do Presidente Macron, note-se que vai estar o Macron, quer dizer, está previsto estar o Macron, o Rajoy, o Juncker, com um cheque de 550 milhões de euros, para ajudar essa interligação, que é fundamental para que a Península Ibérica deixe de ser uma quase ilha elétrica, e deve estar presente também o Presidente da República, porque se vindo o Macron tem que ser convidado pelo Presidente da República, penso eu, que manda o protocolo de Estado das visitas de Estado. E o que é certo é que aparentemente a França, que foi acusada durante 30 e tal anos de ser quem obstaculizava a interligação entre a Espanha e a França, é quem está a promover. A cimeira é em Lisboa, portanto, o Presidente Macron estendeu a passadeira para o governo português e nada acontece. Quer dizer, a máquina de propaganda do governo... Alguns espectadores estarão a fazer isto e a pensar, mas o que é que isto quer dizer? E deixe-me traduzir, posso? Com certeza. 2 pontos. Há empresas em Portugal de produção e de venda de eletricidade que não estão interessadas nessa abertura de autoestradas porque o preço em Portugal tenderá a baixar. Pois, tem que haver algumas bruxas, porque não é normal uma cimeira deste nível, que seria o acontecimento do ano, uma cimeira com um presidente da França. A interpretação é correta. Tem que haver bruxas. É evidente que tem que haver bruxas. Eu não ia mais do que isso. Quer dizer, entender, já que estamos a falar... Para acrescentar capacidade de produção de eletricidade e receber com preços subsidiados, sim senhora, vamos em frente. Depois, quando é para abrir fronteiras, exatamente, já ninguém quer. Porque é evidente que... Mas o Governo está a ser conivente com essa não realização da cimeira? Aparentemente, a bola está na mão do Governo. Temos que perguntar não ao Secretário de Estado Jorge Seguros Santos, que tem que nos explicar porque não é que esta cimeira não é uma cimeira, não avança. portanto não tem que perguntar ao Secretário de Estado. Mas tem que perguntar pode estar ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente da República. Pode estar a perceber quem é que não quer e ajuda-nos a perceber. Mas a bruxa aqui tem nome. Então, quem é? Uma das bruxas é o Primeiro-Ministro. Repare. O diabo, temos que lhe dar voz também. Não, quer dizer, repare, passou-se há semanas, a esquerda, o PC e o Bloco apresentaram uma taxa para a EDP pagar. Não, foi PS e Bloco de Esquerda. Foi o grupo de trabalho de PS e Bloco de Esquerda. Depois... Acordaram. Depois foi ao Parlamento. Os deputados do Parlamento, na Comissão, aprovaram. E à última hora o Primeiro-Ministro chegou e disse, não senhora, a EDP não vai pagar nada. Portanto, não, quer dizer... É toda a parte da produção eólica, não a produção eólica. A EDP até tem só por uma outro parte. Lado, por outro lado, este governo, como aliás o poder político e os partidos em Portugal, odeiam a concorrência. Fazem tudo para que não haja concorrência. Mas isto é especialmente grave porque ou que haja há uma concorrência empresa para as que pequenas teve e rendas empresas, acrescidas e injustificadas e há de 500 milhões de euros para aquelas que não os exportam. querem devolver. Essas têm concorrência. Mas as empresas que estão no mercado interno, as empresas que vivem das rendas, essas não têm concorrência e o Estado protege. Mas isto é particularmente escandaloso. O Estado protege, até porque, repare, nós temos excesso de eletricidade. De capacidade de produtiva. É evidente que a economia portuguesa, e vendemos esses excedentes à Espanha, estes senhores sabem... Vendemos quando não o damos, dado. Quando não é dado. Não tem preço. Preço zero. A preço zero. Em 2000... Poderíamos, com esta abertura fantástica, acho eu, uma abertura inesperada do Presidente Macron, que aumentaria a concorrência em todo o sistema,
aqui, em Espanha, em Em França. França também. Eram quem fizesse os melhores preços que Henrique fornecia. Neto, mas nós, os espanhóis, temos excesso de produção. Portanto, Pois temos. interessava a nós vender bem. E agora deixe-me só dizer um aspecto também, uma incoerência europeia. Os alemães resolveram acabar com as centrais nucleares. É uma decisão deles, não discuto. Então, faria mais sentido que a produção eólica da Península Ibérica e agora a futura produção solar fotovoltaica fosse escoada para sair-se daqui para ir para a Alemanha. E os alemães o que é que estão a fazer? Estão a fazer produção eólica e até a produção fotovoltaica na Alemanha, ou querem fazê-lo, quando fazia mais sentido que essa produção fotovoltaica fosse do sul da Europa. Mas esta Isto é cimeira, para resolver este esta problema. cimeira ajuda Esta cimeira feita pelo a criar Macron, as tanto autoestradas. quanto sei, com o Exatamente. apoio dos alemães, para resolver esse problema. Portanto, há aqui uma Uma estratégia lógica europeia europeia fazia sentido. para ajudar a Península mas Ibérica repare. e, de repente, o governo português E está era uma calado. oportunidade de criar Mas em este Portugal caso- uma data de centros de produção de energia que criavam Fotovoltaica. riqueza, emprego, etc. Não é? Aproveitar o que já está, porque nós temos Exatamente. uma potência muito elevada e racionalizar o que já está, porque nós temos rendas garantidas nas eólicas até 2033 neste momento, que são os feed-in tariffs das eólicas. Mas de uma desgraça. Isto iria ajudar a resolver isso e, de repente, estranhamente, com a máquina de propaganda que tem o governo, parece que a Cimeira entrou na clandestinidade. Mas reparem, E a EDP não quer devolver os 500 milhões que terá recebido reparem, a eu mais. gostaria de acrescentar apenas isto. Não é isso? Não é apenas no caso da EDP a proteção dos monopólios em Portugal. Claro, A mas ausência falamos de da concorrência. Eu tenho o principal. caso da ferrovia. O governo decidiu, em vez de investir na bitola europeia, investe na bitola ibérica, que privilegia e como a Espanha está a mudar a bitola, ficamos a tal ilha ferroviária que favorece quem? O monopólio português, que fica sem nenhuma concorrência, porque as empresas estrangeiras, francesas, espanholas, não podem vir a Portugal e Estamos a transportar persistir no mercadorias. erro. Quer dizer, é, mais uma vez, no caso da ferrovia, e a ideia de deixar Portugal isolado do resto da Europa no campo dos transportes de mercadorias, das nossas mercadorias, das nossas exportações para a Europa, para privilegiar um monopólio que naturalmente não terá concorrência na medida em que a bitola e os comboios europeus não podem circular em Portugal. Engenheiro Mira Amaral, uma outra questão. Porquê é que a empresa ANA Aeroportos aumentou 13 ou 14 vezes as tarifas aeroportuárias e agora que devia fazer uma extensão do aeroporto da Portela, teima ou tarda em apresentar os planos para estender o aeroporto? Está a viver em cima de rendas? Ou... Não lhe sei dizer. O que sei, eu já disse isso num artigo do Expresso, é que no caso da ANA não foi bem uma privatização. O governo anterior vendeu rendas excessivas, se calhar. Então, mas isto afinal foi só privatizar rendas excessivas e nós eu não pagamos sou cada vez especialista na mais. matéria, mas o que me foi dito do lado deste governo é que o contrato é de tal forma que a ANA, a Vinci, que é acionista francesa, que compraram a ANA, tem a faca e o queijo na mão e, portanto, o governo está amarrado e não pode ter decisões próprias sobre o novo aeroporto sem eles. E, portanto, eles não querem avançar porque estão cada vez mais não a sei, beneficiar. eu não sou especialista na matéria, só ouvi dizer isto, faz algum sentido. Então, mas já agora, e a luz ao ponto de ter as portagens, o recebimento das portagens da ponte sobre Tejo, a ponte antiga, e recebe as portagens e não é responsável pelas obras de estrutura? Bom, mas isso devo dizer que parece que foi decidido, eu não sabia, não foi nos governos que eu fiz parte, já foi no governo Guterres que isso foi decidido. Começou no governo de António foi Guterres. acentuado no com governo de Sócrates. Com Jorge Coelho, mas não foi ele que fechou, foi Ferro Rodrigues que acabou por fechar como ministro. Portanto, isso é só para dizer que aí é injusto, já ouvi dizer que tinha sido o meu colega Fredo Amaral que tinha feito isso. Não. Foi já no governo Guterres, com os ministros das obras públicas do António Guterres. Não foi... Mas nós estamos reféns de muita coisa. Nós estamos a saque. Não, sabe o que é que acontece? Mas a teoria económica explica isso. Quando um país está altamente endividado, começa a vender os seus ativos estratégicos, aquilo que as famílias chamam as joias da família, e quando vende essas joias da família, perde a autonomia estratégica. E, portanto, o endividamento externo em moeda única tem uma consequência terrível. É que nós depois, para nos aguentarmos, vendemos as joias da coroa, neste caso essas empresas, e ao vendê-las a capitais estrangeiros, o governo português perde capacidade de decisão sobre esse ativo estratégico. E os consumidores e os clientes e consumidores dessas empresas ficam a pagar cada vez mais. Desculpe, desta à parte, desde 2002, eu, Tavares Moreira, Miguel Frasquilho
E devo dizer também a Bel Mateus, em artigos de jornais, chamamos a atenção com o endividamento externo e ele vai a estas consequências. Ninguém nos ouviu, ficámos a falar sozinhos. Sabe o que é que eu digo? Mais uma vez tivemos razão antes de tempo. E devo dizer a minha experiência... Sozinhos não, continuamos aqui a falar disso. É que ter razão antes de tempo é muito complicado. Temos um minuto. Tiago, só uma pergunta que é um bocadinho demorada de formular, mas tem que ser assim. Nós tínhamos aqui há uns anos, não muitos, um barril de Brent a 150, 160 dólares, até chegou a ser mais, mas esta foi a média mais alta. E tínhamos um euro que estava desvalorizado em relação ao dólar, ou estava muito mais abaixo. 58. E tínhamos a gasolina a 150, 1,50, 1,55 e o gasóleo 1,35. Agora que o euro valorizou muito em relação ao dólar e que o barril de Brent ainda está nos 68, 70, a gasolina está no mesmo valor e o gasóleo no mesmo valor de venda daquela altura. Alguém nos está a ir ao bolso. Isto é preciso ter sentido de humor neste país, porque se nós pensarmos seriamente na coisa, atira-nos todos pelo ponto. A margem bruta desta gente... Aquela que temos que pagar portagem a preço de rendas para saltar cá a margem bruta destas empresas subiu brutalmente e ninguém os põe na ordem. Mas é que há uma e eles coisa... dizem que vivem em mercado liberalizado. Pois, eles têm imensa piada. Eles dizem sempre essas coisas divertidíssimas e depois riem-se de nós nos seus conselhos de administração. Mas eu acho que há uma coisa... Estamos mesmo no fim. Nós pagamos rendas em todas as coisas. Por exemplo, se nós formos ao Lisboa-Porto e voltarmos, pagamos cerca de 70 euros de portagens. Na Suíça, compra-se um selo um ano inteiro por 70 francos, que é para aí 60 euros. E passamos por aqueles túneis todos caríssimos, não é? Aqui, por irmos e voltarmos, pagamos mais que eles por um ano e tal lá. Esse é outro logo. Paguei 42 euros hoje de comboio ida e volta. Pronto. Não, mas, eu peço isto e as outras rendas não há hipótese, não é? Eu peço imensa desculpa, nós agora íamos continuar aqui muito tempo. As rendas são muitas e os rendeiros são tantos como as rendas, pelo menos já não há tempo. E vivem bem, vivem muito bem. Vivem bem.